Oi gente, vim aqui fazer um vídeo que já está há bastante tempo aí na minha mente, no meu coração, mas eu sempre orava pedindo a Deus quando fosse o momento e que me preparasse para isso, porque não é fácil contar de tudo como eu venho tendo sido tocada para fazer, mas eu participei de um podcast recentemente. E depois de que eu participei, né, que ele foi gravado, isso veio muito mais forte na minha mente de eu fazer um vídeo aqui no meu canal contando tudo que aconteceu, tudo que eu passei, como eu venho enfrentando, enfim, tá? Por quê? Porque quando eu, né, perdi a minha filha, na verdade eu não gosto muito desse termo, eu uso ele ainda, mas eu tenho trabalhado na minha mente de colocar que eu a devolvi para o Senhor, né? Quando eu devolvi a Estela para o Senhor, eu fiquei muito buscando vídeos, buscando podcast, buscando depoimentos, testemunhos de pessoas que tinham passado pela mesma coisa que eu. Por quê? Ali eu encontrava uma força. Eu sofria junto, chorava junto, era difícil, era dolorido, sim. Claro, eu ouvia muitas coisas pesadas, parece que piorava, mas não. Na verdade, me ajudava a continuar, porque se aquela pessoa continuou, se ela conseguiu superar, se Deus ajudou aquela pessoa, Ele também iria me ajudar, tá? Então, é um pouco complicado falar desse assunto, principalmente em detalhes. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai fluir, mas eu peço que, em nome de Jesus, que seja algo de Deus para sua vida. Se você está assistindo esse vídeo hoje, é porque você está precisando, assim como eu precisei. Então, sinta o meu abraço, o meu acolhimento. É uma dor muito difícil, mas eu posso dizer para você, nesse início, de que com Deus tudo é possível, com Jesus Cristo é possível a gente seguir, mesmo com a dor, né? Mesmo no processo de cura, estando com Ele é menos difícil. Eu acho que pra mim, na minha mente, na minha cabeça, é a única forma possível, tá? Se você ainda não conhece, né, como assim Jesus e tal, eu vou te contar a minha história e aí você vai interpretar, você vai decidir do que você quiser, tá? Então, dia 3 de janeiro de 2022, eu, né, comecei a ter ali o meu parto. Era para ser um parto normal, mas acabou que não deu, né? Enfim, mesmo tendo chegado a 6 centímetros de dilatação, tá morrendo de dor, eu achava realmente que eu ia morrer de tanta dor. Mas eu amei ter aquela anestesia aí pra cesárea naquele momento, né? A gente quer que aquela dor passe, mas a Estela nasceu. E até então saudável, né? Até então tava tudo certo. Então aquele sonho, eu chorava de gratidão, eu tava cansada, mas assim, gente, era pequeno, né? Esse cansaço, aquela luta e tal, de amamentação e tudo. Então eu vivi, né, os 30 primeiros dias da Estela, naquele início de puerpério, bebê recém-nascido, mas com muita gratidão. Estava realmente muito feliz, né? Porém, a partir dos 30 dias dela de vida, eu tirei uma foto dela no peito do meu marido, no pai dela, e eu percebi que ela estava mais amarelinha do que o normal. E aquilo me deu um alerta, aquilo ali me fez ficar achando estranho. E aí eu conversei com a pediatra dela pelo WhatsApp. Mas a gente, como a pediatra dela tinha acabado de ter neném também, ela atendeu a Estelinha, ela já estava quase para ter neném. E enfim, e aí ela teve, e aí eu fiquei conversando com ela, me deu assistência pelo WhatsApp. Então isso foi até positivo, né? Porque
talvez se fosse uma outra situação ela não pudesse ajudar. E aí a gente ficou de marcar, de ela me orientar, algum médico que pudesse, eu não me recordo muito bem. Eu só sei que ela foi piorando, cada vez ela foi ficando mais amarelinha. Ela falou, toma sol. Mas assim, ela já tinha mais de um mês. Então, quando a pele do neném tá amarelinha até os 15 dias, precisa de luz, precisa daquela fototerapia e tudo mais. Mas após os 15 dias, isso já dá um alerta de que pode ser algo no fígado e precisa ser investigado. Só que não se tinha muita informação e eu também, leiga, mãe de primeira viagem, nem imaginei nada. Enfim. E aí ela foi piorando, então alguns 2 dias antes dela completar 45 dias, essa médica, ela entrou em contato com uma especialista em gastrointestinal, se eu não me engano, uma gastropediatra, que tinha uma experiência, e essa gastropediatra disse logo pra gente ir pro hospital, pra gente fazer tudo que é exame e tudo mais. Porque ela pediu foto do cocô da Estela, que era um cocô bem esverdeado, bem clarinho. Pronto, eu vou usar esse aqui, ó. Ele era até um pouco mais claro que isso, né? Ele era meio esverdeadinho, mas bem clarinho. E ela... Só que a gente achava que era normal. E aí, ela mandou a gente ir correndo pro hospital e nós fomos no domingo achando que íamos voltar. Mas, desde esse dia, eu nunca mais, né? Nunca mais não, né? Eu fiquei internada direto com ela. E foram 30 dias, né? 30 dias assim. E aí foram fazer todas as investigações e tal. E aí ela foi explicar pra gente. Foi aquele caos. Primeiramente, eu não vou também entrar tanto em detalhes da dificuldade de tudo. Enfim. Até eles, acho que no outro dia ou 2 dias, eu não me lembro, que eles vieram com diagnóstico pra gente, dizendo que ela tinha atresia das vias biliares. E eu ainda não entendi a gravidade. Primeiro, uma mulher que tinha feito cesárea, que tava com o bebê, tinha acabado de sair, né, do RN pra 1 mês. Então eu não tava assim muito pegando as coisas no ar, mas meu marido estava. E aí, ele já tinha entendido a gravidade e eu ainda não. Mas eu tive muito medo nesse primeiro momento de perder ela, de ela morrer e tal. Eu fiquei muito insegura, questionando muito a Deus. Foi um tempo bem difícil, bem difícil. E aí a gente ficou internado 15 dias para ela ganhar peso e fomos orientados de que ela ia precisar fazer uma primeira cirurgia. A primeira cirurgia, que se chama CASAI, que é uma cirurgia para tentativa de adiamento de transplante ou até mesmo não fazer um transplante de fígado, mas é bem raro e hoje eu entendo isso. Mas na época eu achava que essa cirurgia ia ser a solução da vida, né, dela. E aí nos preparamos, ela precisava ganhar peso, foi um corre-corre, aquela situação de plano que não quer liberar, enfim, um caos. Isso dentro de um hospital, eu isolada, intocada com ela. Então, emocional daquele jeito. E aí, resumindo, foram todos aqueles preparativos, ela tendo que ter, mesmo ela mamando muito bem no meu peito, ela teve que ter suplementação, porque ela não absorvia o meu leite por conta da patologia. Toda essa situação pré-operatória para ela poder fazer a cirurgia. Ela fez a cirurgia, mas quando chegamos, né, a gente veio em casa tomar um banho, nós fomos orar juntos e tal, aquela coisa toda. Chegamos lá quando disseram que tinham terminado a cirurgia e a médica já veio falando pra gente de um jeito bem difícil, que não tinha dado certo, que a gente já teria que correr para o transplante dessa forma. A gente ainda não tinha nem visto a Estela. De que quando eles abriram, ela já estava com cirrose, que eles só tiraram, né? Eu nem estava entendendo nada na hora, né? Mas que eles tiraram a vesícula, eles viram que ela não tinha só atresia das vias biliares externas, que ela também tinha atresia das vias biliares internas, que era algo bem grave, por isso que ela estava com cirrose. Ela não tinha nem completado 2 meses de vida. Ela ia completar, ela fez dia 28 de fevereiro a cirurgia, ela ia completar 2 meses de vida dia 3 de fevereiro. De março, perdão. E aí, aquele golpe, né?
Eu já tinha ficado vários dias, uns 2 ou 3 dias, não me lembro, na UTI com ela antes da cirurgia, e foram dias muito difíceis, esperando só essa cirurgia, e depois vem esse baque. E aí ela passou mais uns 15 dias ali naquela UTI para se recuperar dessa cirurgia que não tinha dado certo, para poder ir para um transplante. Então, eu vejo hoje que eu fui muito forte naquela época porque eu estava com ela. E a gente não tem uma outra opção. Você que é uma mãe que passou por uma situação de bebê de UTI, você sabe que a gente não tem opção, né? A gente tem que ser forte. Por eles, a gente tem que estar ali. E a gente acaba nem raciocinando muito bem, né? E a ideia era ela se recuperar para irmos para São Paulo para um transplante. Passou por vários desafios naquela UTI, porque às vezes os bebês são tratados ali de uma forma que dói o coração só de imaginar, de lembrar. E, enfim, não vou entrar em tantos detalhes de sofrimentos que eu vi ela passar. Mas tá vindo tudo na minha mente. Por isso que eu acho que eu evitei muito, sabe, fazer. Mas eu sei que era necessário e eu acho que chegou o tempo de fazer. E aí, ela passou bem mal. Nos últimos dias de UTI dela, ela começou a ficar bem mal, descompensada, vomitando muito, já deu até aquele nervoso de novo. E outra, aqui em Manaus, eu sou de Manaus, eles ainda não tinham, lá nesse local que eu estava, eles ainda não tinham pegado um caso que nem o dela. Então tudo era novo. Eles não sabiam, eles tinham que estar pegando informações com uma outra médica, enfim. Mas ela saiu da UTI, nós viemos para casa e nós tivemos 10 dias no máximo para nos organizar, para nos mudar para São Paulo, para poder ela fazer todos os exames e tudo para fazer o transplante de fígado, que nós achávamos que ia ser assim, rápido, né? A ideia era, ela tem que ser curada, ia ter que achar um doador, era possível que fosse meu marido, mas não, nada era certo, né? Então a gente precisava ir. Alguns dias antes, na verdade um dia antes de a gente viajar, a médica hepatologista que estava cuidando dela depois de ela ter saído da UTI, perguntou se a gente tinha feito um exame lá que a gente não tinha entendido. Enfim, fomos fazer o exame e realmente esqueci até o que era, a hemoglobina, se eu não me engano, dela tinha dado baixa. E ela falou, ela não pode viajar dessa forma. Ela tem que fazer uma transfusão de sangue. E tipo, a gente ia viajar no outro dia, se eu não me engano. E aí a gente teve que adiar a nossa viagem para um dia antes da consulta dela, que a gente queria chegar antes para se organizar, ver o local que a gente estava, tudo com um bebê mais difícil. Eu não conseguia me imaginar nem viajando com um bebê maior, imagina com um bebê de 2 meses recém-operado. Mas, e foi um caos. Aí a gente conseguiu ir lá fazer a transfusão de sangue, a gente no outro dia já ia viajar, a gente não sabia que ia ter que internar, e foi um caos, meu Deus, quase a gente não consegue pegar aquele avião, a gente saiu direto do hospital para vir para casa, para terminar de arrumar as malas, a família toda aqui dentro de casa ajudando. Enfim, e assim nós fomos naquela correria para São Paulo sozinhos, só eu, meu marido e ela, sem nem imaginar o que estava por vir. Chegamos na consulta, na primeira consulta dela, e descobrimos que ela não poderia fazer o transplante logo, que demoraria pelo menos mais uns 3 meses, porque ela era muito bebezinha. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia. E o fígado que ela iria receber era de um adulto, possivelmente. E esse adulto, o fígado, né, muito maior, os vasos sanguíneos mais calibrosos, e o dela era pequenininho, então ela precisava crescer um pouco. Ficamos apavorados. Nós nem imaginávamos que íamos ficar tanto tempo lá. E ficamos. E foi
um dia após o outro, vivendo um dia após o outro e tentando ter esperança, indo para o hospital, voltando para o hospital, fazendo exame de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e ela na fila, esperando. Nós íamos conhecendo outras crianças que tinham feito transplante, que tinham dado certo. Isso, né, nós ficávamos confiantes de que também ia dar certo, né, é o nosso caso, porque é muito raro o óbito na hora do transplante. E foi nós chegamos lá em março, abril, maio, junho, até o transplante, que foi julho. Depois de ela ter tido, né, 2 crises de infecção, por conta que é normal, né, as colestases, se eu não me engano, por conta dessa patologia, ela tinha passado por outras situações. A Estela também tinha hérnia umbilical, ela tinha 2 hérnias inguinais, então isso dificultava muitas coisas. Inclusive ela teve uma crise que foi assim, um dos piores dias da minha vida, que eu vi a minha filha chorar tanto de dor que... Enfim, eram muitas situações. E aí, até que ela teve essas 2 infecções e nós batemos o pé e lá na segunda, porque ela já estava na fila já fazia um tempo. E aí foi marcado o transplante para dia 4 de julho. Né? Eu sempre conto, meu aniversário dia 2 de julho. Eu achava que era o presente da minha vida, a cura dela, né? Não foi bem assim. E aí, dia 3 de julho, ela fez 6 meses de vida. Dia 4 de julho, ela entrou, né? Meu marido foi, enfim, o doador. Ele entrou no centro cirúrgico. Depois, eles diziam que ela só ia entrar após estar tudo certo com o fígado dele. E, estando certo, ela iria entrar 2 horas depois da cirurgia. E foi assim que aconteceu. Ela entrou na sala de cirurgia. Quando foi... Não me recordo o horário. Não me recordo. Já era para meu marido ter saído da cirurgia. E a gente estava começando a ficar preocupada. Eu e minha cunhada, que estava comigo esse tempo todo. A minha sogra estava em casa. Infelizmente tinha sofrido um acidente, que estava com problema no pé. E aí ela ficou em casa e minha cunhada ficou comigo como acompanhante dele e eu acompanhante da Estela. E nós ficávamos ali, já ficamos agoniadas, né? Porque não tinha notícias do Shelton. Até que chamaram a gente e eu já fui daquele jeito, né? Foi quando a médica veio, uma das residentes, e falou que a Estela estava muito grave. Quando ela começou a falar, eu olhei pro meu pé, ele tinha ficado roxo. Roxo, sério, roxo. Tanto é que eu falei, doutora, meu pé. Só que na hora eu esqueci também. E eu acho que meu sangue tinha, sei lá, ido embora pra todo... sei lá. E aí eu voltei pra ali e ela falou que como ela tava muito grave, nós tínhamos que ter muito cuidado com o Shelton quando ele fosse sair da sala de cirurgia. Porque ele não podia também ter nenhuma intercorrência. Ele não podia ficar nervoso, ele não, né? Então a gente tinha que ficar, tipo assim, fiquem quietas. Gente, meu Deus, que caos, meu Deus. E aí, assim aconteceu, aquele desespero. Comecei a ligar pra família, eu nem sei pra quem que eu liguei primeiro, gente, não me peçam que lembre, porque realmente eu nem lembro. Fui ligando pra uma amiga pra pedir oração, intercessão, desesperada e ao mesmo tempo não podendo falar muito alto, muita coisa, porque tudo ali era muito perto do centro cirúrgico, da ala da onde os operados ficavam. E aí, até que ele saiu e foi pro local, e depois ela saiu e foi pra UTI. Eu vi depois eu a vi e eu nunca vi tanto movimento dentro de um hospital. Não parava de médicos, não paravam de pessoas ali com ela, cheia de aparelhos, eram tipo muitos, eu nunca tinha visto. Eu observei as outras pessoas, eram tipo muitos. Ela toda hora recebendo medicação, plasma, sangue,
Ela tava com um cobertor para regular a temperatura. Ela tava, na verdade, já partindo. Só que eles estavam tentando estabilizar ela. E o que aconteceu foi que no meio da cirurgia aconteceu uma hemorragia, que não falaram da onde. E existem muitos vasinhos ali, né? Enfim, então aconteceu uma hemorragia e eles não conseguiram controlar essa hemorragia, e como ela estava começando a entrar em parada, eles preferiram parar a cirurgia no meio, estabilizar ela para no próximo dia eles continuarem. 4 de julho. Esse dia foi um dos piores dias, na verdade, 4 e 5, né? Foram os piores dias da minha vida, né? Eu a vi naquela UTI, eles não puderam fechá-la, ela ficou só fechada por gases. Então ela começou a ter hemorragia em um período de novo, a médica me falou, e a médica falou que talvez ela não seguisse a vida da partir dali, que ela poderia partir aquela noite. E era toda hora assim, toda hora um nervoso, toda hora foram aquelas horas mais longas da minha vida. E nesse meio tempo eu tinha que estar tirando leite, porque eu produzia muito leite, então eu ficava nisso. Tirava leite, voltava lá, tirava leite, eu estava esgotada, porque eu já estava virada, né, sabe lá quanto tempo, mas nesse dia exclusivamente eu quase não tinha dormido. E aí, enfim, um caos aquela UTI, um caos. Até que teve que ir um médico de novo, ir lá, estancar o sangramento dela, e a partir dali eu já não estava mais conseguindo ficar. Eu sempre me ajoelhava, orava, pedia, clamava. Era tão grave que eles permitiram que a minha cunhada ficasse junto comigo, porque estava tenso, podia eu ter um ataque a qualquer momento. Mas teve um momento que foi muito forte, poucas pessoas sabem disso, que a gente estava lá e eu sempre passava a mão na cabecinha dela e orava, cantava a musiquinha Que Amor É Esse pra ela, dizendo: minha filha, eu tô aqui, tô te esperando, você vai ficar curada, seja forte. Enfim, ficava falando, eu nem sei direito o que. E uma hora ela abriu os olhos e ela tinha os olhos bem azuis, bem azulzinho. Ela abriu os olhos e ficou me olhando. E nesse momento eu, minha filha, tipo, como assim naquele estado? Ela abriu os olhos e eu fiquei pegando na mãozinha dela e ela fez um movimento, não sei se foi involuntário, se foi voluntário, eu não sei, mas eu senti que ela fez uma apertadinha na minha mão, olhando pra mim. Depois eu acho que olhou pra minha cunhada, eu não me recordo, mas eu me recordo que ela olhou pra mim. E hoje eu vejo que ela tava se despedindo, sabe? Eu tô me controlando muito pra não morrer de chorar. Ela se despediu da gente e a médica avisou que precisavam dar mais... esqueci o nome. Essas coisas apagam, né? Mas pra ela voltar a dormir, porque ela tava começando a se debater, né? Ela tava entubada, ela tava começando a querer ficar ali contra os aparelhos. Então, mas foi um momento muito louco aquilo. E aí passamos essa noite entre altos e baixos. Eu acho que eu consegui dormir umas 3 horas, assim. Eu acho que eu nem dormi, eu capotei. E aí ela ia entrar na sala de cirurgia novamente no outro dia. Foi o professor lá, o melhor cirurgião do Hospital das Clínicas lá. Nunca vou esquecer o que ele falou. Ele falou que ele não tinha fé, que ele não acreditava em Deus. Eu não me lembro se foi mais ou menos isso, mas que ele tinha orado aquela noite por ela.
Ai, meu Deus, foi muito forte isso. E naquele momento eu acreditei, meu Deus, o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo, Ele vai curar minha filha, em nome de Jesus. Ai, gente. Enfim, e aí ela entrou na sala de cirurgia. A médica anestesista até disse para eu me despedir dela, porque nunca se sabe o que poderia acontecer e tudo mais, mas eu falei, não, vai dar tudo certo, e beijei, e fiz um carinho ali, beijei não, né, que não dava, fiz um carinho ali nela, ou falei com ela, orei que ela ia estar curada em nome de Jesus e tal, e ela entrou. E aí nós ficamos, né, esperando, descemos, mas logo depois, pouco tempo depois, fomos chamadas e aí começou a vir na minha mente uma imagem de um caixão bem branco, um caixão branco pequeno. E eu comecei a ficar nervosa, e a minha cunhada, calma, mano, eu não, alguma coisa aconteceu. E vinha aquela imagem, eu falei, Deus tá me preparando, só pode. E subia e elas falaram, né, olha, nós já fizemos tudo. Elas vieram chorando, gente, as médicas vieram todas chorando. Nós fizemos tudo, mas não conseguimos estancar o sangramento, não conseguimos conter, e agora só é esperar. E eu clamei para que Deus ressuscitasse. Lembrei da filha de Jairo. Lembrei da ressurreição de Lázaro. Clamei muito. Outras pessoas clamaram comigo. Nunca vou esquecer dessas pessoas que estavam clamando comigo no telefone. Meu Deus. Até que veio a notícia, né? Elas vieram dizendo que ela partiu. E foi um caos, meu Deus. Eu não conseguia nem gritar, eu não podia nem espernear, porque meu marido estava a alguns metros de distância, operado. E nós tivemos todo um processo para falar para ele, nós tivemos todo a gente teve que confabular o negócio para como contar para ele de uma forma mais sutil de que ela estava grave, porque primeiramente eu achei que não era melhor não contar. Mas depois eu falei, meu Deus, alguma coisa acontece, como é que eu não vou contar? E aí eu perguntei de algumas pessoas, de alguns homens, se eles, como pai, o que eles achavam. E aí eles me deram o posicionamento deles, mas uns diferentes do outro. E aí eu decidi que nós tínhamos que contar, pedir o auxílio de um médico para ele ser mais técnico, né? Meu marido, ele é bem analítico, então ele foi e contou. E, enfim, só que ele estava bem sedado, graças a Deus ele estava bastante sedado, né? Ele tinha feito uma cirurgia muito grande de doação do fígado. E aí depois tivemos que fazer o momento de contar para ele que ela tinha partido. E ele lá, na sala de cirurgia. Ele não pôde vê-la. Quase eu não vejo também, porque eu não queria. Mas a médica falou, essa é a última oportunidade. E eu, como assim? Né? A gente tava lá em São Paulo. Ela, não tem como. A gente já tem que levar ela pros procedimentos e tal. Da cremação e tudo mais. Não tinha condições de a gente voltar para Manaus. Meu marido estava operado. E aí eu fui lá vê-la. E é como se ela estivesse dormindo, né? Mas foi muito rápido, foi muito... É como se eu não tivesse nem ali, sabe? Como se minha alma tivesse saído dali e eu tivesse... como se fosse um robô. E aí foi um caos, a gente teve que ficar, né, lá naquele hospital cheio de crianças. Era um hospital especializado em crianças. Cheio de crianças. E a nossa não estava mais lá.
minha mãe e minha cunhada que tiveram que organizar todos os procedimentos, né? Que eu tava fora de mim, da parte de que fazer com o corpo, os termos, tudo que tinha que ser feito, né? E é isso. Foi um tempo muito, muito pesado. Nós tivemos que ficar 5 dias ainda no hospital por conta da cirurgia do meu marido. É uma cirurgia em Y, assim, bem grande. Então ele ficou bem, né, bem debilitado por um tempo. E ainda com a dor do luto pesado. Foi um negócio, meu Deus. E aí a gente se apegava em Deus e falava, pelo menos agora ela tá com Jesus, ela tá num lugar melhor, ela não tá mais sofrendo, porque a pior coisa que tinha era ver ela sofrer. Eu acho que a pior coisa de todas era ver ela sofrer. De todos, eu iria enlouquecer se eu visse ela sofrer mais um pouco, sabe? Então, apesar de doer muito ela não tá aqui, mas se ela tivesse aqui sofrendo, eu não iria, eu não seria mais eu estaria morta em vida, sabe? Talvez eu não fosse nem uma boa mãe pra ela, porque era muito difícil ver aquele bebezinho lindo sofrer, né? Ela foi muito preciosa, ela com o olhar dela, ela passava muita confiança, ela passava muita, não sei, era algo bem diferente, sabe? Aquele olhar dela era algo de Deus mesmo, sabe? E, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar esse vídeo, gente? Meu Deus, eu tô aqui me batendo inteira. Mas eu creio que é pra eu fazer. Por isso que eu tô fazendo, senão eu não estaria fazendo. Então foram momentos muito difíceis, muito fortes. Esse só é a parte do início. Ficamos ainda um tempo em São Paulo. Eu doei muitas coisas dela lá mesmo, porque voltar com muitas coisas, doei carrinho, a gente doou um monte de coisa lá mesmo, porque imagina voltar com um carrinho, voltar com um monte de coisa, beber conforto, vazio pra Manaus, pra nossa cidade, meu Deus, Deus me livre. A gente conheceu uma pequena que tinha feito também uma cirurgia, um transplante, e nós doamos tudo pra ela. Uma mãezinha que já tinha perdido um filho antes, ela tava com a outra filhinha lá, recebendo o fígado dela. E meu Deus, que luta, já ter perdido um filho e tá passando por aquilo de novo. E aí criei um carinho, né, e doei tudo. E aí voltamos pra casa, voltamos pra Manaus. A primeira coisa que eu fiz foi começar a buscar a fazer treino funcional. Por quê? Porque eu sabia que fazer exercício físico iria me ajudar com alguns hormônios, né? Com dopamina, serotonina. Então eu precisava de ajuda. Eu não ia conseguir ir pra academia sozinha. Até hoje é difícil, imagina, normal a gente já acha difícil, imagina depois disso tudo. Então eu reuni algumas pessoas aqui do condomínio e a gente fez treino funcional. Foi uma das coisas que eu tenho certeza que me ajudou. É muito importante, não negocie isso, você fazer exercício físico. Peça ajuda, reúna com outras pessoas, vá caminhar, vai fazer uma corrida, vai fazer um treino funcional, enfim. Eu também recebi livros e comprei livros. Eu ganhei esse daqui, que é Até Breve, José, de uma amiga querida que também, né, perdeu seus filhos, que eram gêmeos, e ela mandou pra mim esse livro. Eu engoli ele, né, eu comi, chorei muito. Me ajudou a processar um pouco o luto, porque na minha cabeça é como se eu não tivesse vivido aquilo.
É como se o meu cérebro estivesse doendo tanto que ele queria apagar tudo aquilo. Então, esse livro me ajudou. Eu voltei determinada a ler a Bíblia, o Novo Testamento, em 30 dias. Eu até comentei isso no podcast, mas eu acabei não terminando, porque não deu tempo. E aí, eu comi lá ali rápido 30 dias. E aí eu não tive assim nenhuma resposta muito clara na Bíblia em si nos 30 primeiros dias. Eu tive respostas em outros lugares. Depois que eu terminei os 30 dias, eu peguei de novo a Bíblia e aí eu fiz os 60 dias. Então quem me acompanha lá no Instagram viu, esse aqui é o dos 60 dias, né? E aí eu ia fazendo e ia pintando, ia fazendo e ia pintando. 60 dias para ler o Novo Testamento, porque eu ia ler com mais calma, para ver se Deus me respondia. E eu tive experiências muito loucas, assim, com Deus nessa segunda vez, de Ele falar aqui na minha mente, de Ele me dar palavras, de eu anotar, inclusive tem uma delas aqui. Eu cheguei até a fazer vídeos, enfim, de algumas coisas que Deus falou muito forte ao meu coração. Então, eu fiz isso, né? Eu fui para a palavra de Deus e falei, Senhor, fala comigo. Na primeira vez não aconteceu, mas na segunda vez aconteceu. Mas Ele também falava comigo através dos podcasts, Ele falava comigo muito através dos testemunhos de outras pessoas. Eu também, logo que aconteceu, a pastora Sônia, a bispa Sônia, lançou esse livro, que é o Reencontro com a Vida. Li, fala sobre luto. É muito bom, inclusive eu vou ler novamente esse livro. Tá? Eu li também, né, A Cabana. Esse livro aqui também foi muito importante pra mim, para o meu processo de luto, perdão, para perdoar Deus. Gente, eu tive um processo muito sério para perdoar Deus, porque por que Ele tinha feito isso, por que Ele fez, Deus permitiu tudo. Então é um processo que ele é individual e é necessário passar. Né? Por ser cristã, eu tive muita dificuldade de colocar isso pra fora, porque eu não queria decepcionar, magoar. Eu nem entendo o que é, na verdade. A gente fica meio com um bloqueio de tipo, como é que eu posso sentir isso por Deus? Como é que eu posso sentir esse ódio, essa raiva? Mas esse livro também me ajudou bastante. E outras situações, tá? Outras coisas. Eu tô falando de livros porque são coisas práticas que podem te ajudar. Porque às vezes eu não vou conseguir contar tudo o que aconteceu comigo. Aconteceu várias situações no meu dia a dia, em encontros da igreja, em encontros com outras pessoas. Eu tive uma amiga que eu conheci no meio desse tempo do luto, que ela foi fundamental para me ajudar a conseguir colocar os sentimentos para fora, para chorar. Então, mas eu orava e eu clamava, Deus me ajuda. Deus me ajuda, e Ele enviava vídeos, Ele enviava pessoas, Ele ia fazendo coisas para me ajudar, tá? Tem este livro também, que esse livro, ele foi escrito, né, que é o Tornaste Meu Pranto em Alegria, pelo primo meu e sua esposa, o Fernando e a Luciane, e eles também perderam seu primeiro filho de uma forma bem trágica. E era uma história próxima de mim que eu tinha. Quando eu descobri que eles tinham, eles me mandaram esse livro e eu li em uma noite e eu chorei demais. Mas daqui, eu também quero ler ele de novo, inclusive. Mas daqui muitas coisas me ajudaram, né? Muitas chaves. Principalmente na parte de confiar em Deus, de entregar tudo isso pra Deus. Que é difícil, tá, gente? É muito difícil. Não tô dizendo que é fácil, não. E tá faltando um livro aqui que também foi fundamental pra mim, que é... Meu Deus, cadê? Com Deus Você Vai Dar Conta, da pastora Thalita. Eu comprei esse livro quando ele lançou, quando eu descobri que ela ia lançar. Foi exatamente quando eu ia completar 5 meses. Exatamente, não foi no dia 5 de outubro, se eu não me engano, que ele foi lançado. E foi exatamente quando eu ia completar isso, mês, né, de falecimento da Estela. Então foi muito forte pra mim, é muito o testemunho da pastora Thalita. Foi um testemunho que também me ajudou a seguir, hoje ver o resultado, né, na vida dela, ver que ela conseguiu superar, ver que ela tem a família dela. Isso é muito bom, a gente ver testemunhos de pessoas que conseguiram superar.
né? Pessoas que passaram pelo que a gente passaram, às vezes até coisas piores, né? E estão conseguindo superar. Então, esses são algumas das ferramentas que eu usei, né? Eu também sempre usei muitas minhas redes sociais para fazer desabafo, para falar, para contar, mas é diferente, né? É diferente. Eu passei 11 meses, assim, com livros, buscando muito em Deus, na palavra e tal, mas eu estava só piorando, eu comecei a piorar muito antes do Dia das Mães, do primeiro Dia das Mães sem ela, os passarinhos. O primeiro Dia das Mães sem ela foi muito desafiador e foi quando eu realmente precisei ir para um psiquiatra, e eu recomendo você ir desde o início. Não espere você ficar muito mal, vá logo. Não é, psiquiatra não é coisa pra doido não, a gente interpreta isso de uma forma muito errada, né? Mas é um médico que vai ajudar na sua mente, né? E aí foi quando eu comecei a tomar medicação, então ia completar ainda 2 anos, né, da perda da Estela. E aí eu fui buscar ajuda, eu comecei medicação, voltei pra terapia. Isso tudo eu tinha começado um curso de psicanálise, que é num instituto cristão também. E eu já estou inclusive finalizando agora, mas nunca imaginei que iria finalizar. Então tudo isso eu fui buscando ferramentas para me ajudar. A psicanálise no início me ajudou muito no luto, mas também me ajudou a outras situações da minha vida, outros traumas, outras situações que eu ainda não tinha resolvido, que o luto estava aumentando aquela dor muito maior, né? Coisas no casamento, coisas da infância, relacionamento com meus pais, crises da minha identidade, enfim, e o próprio luto. Então, foi algo que me ajudou muito fazer esse curso de psicanálise no Instituto Fazendo a Diferença. Buscar sempre, né, estar ali com pessoas que são tementes a Deus, né, também ter o filtro ali do que falar, porque muitas pessoas falam coisas que elas nem imaginam o quanto dói. Porque, tipo, é muito difícil você, tipo assim, ouvir: ai, Deus não dá um fardo maior do que você não possa suportar. Cara, deixa eu ler isso no livro, deixa eu ler isso na palavra, mas não fale isso pra ninguém não, porque dá vontade de dar um soco no meio da sua cara. Desculpa aqui, mas é a verdade. Porque a pessoa está morrendo e aí você fala isso. Tipo, não fala, mano, não fale. Ah, porque Deus, você deve, né? Se você tá me vendo é porque você tá passando por isso. Ah, porque Deus vai te dar outros filhos. O que isso tem a ver? Me explica. Eu já queria outros filhos, mesmo tendo a Estela. Porque eu queria ter outros filhos. Eu não vou querer ter outros filhos pra substituir a Estela. Não tem nada a ver. Jesus amado, como pode, né? Enfim, entre outras coisas, sobre maldição hereditária. Gente, vamos entrar nesse assunto aqui, né? Eu conheci esse negócio de maldição hereditária logo que eu me converti. Fiz um curso de uma pastora que é reconhecida, né? Aí, que eu gosto, bacana e tal. Fiz tudo que era oração antes mesmo de eu engravidar, de eu nem imaginar que eu ia passar por uma coisa dessa. Fiz tudo que era oração, tudo que era herança, fui largando as heranças e fui orando e pedi pro meu marido orar, e era assim que era. No meu início da minha gravidez, eu tive um sangramentinho de nada. Hoje eu sei que não era nada, eu fiquei nervosa e tal, mas eu sei que era pequeno, mas logo que a gente fica nervosa. E aquilo ali foi um start. Eu orava por esse negócio de maldição hereditária toda hora. Então, tipo, nem tudo é maldição hereditária, gente. Pelo amor de Deus. Vem esse negócio de, porque você não quebrou, porque não... Mano, se não tivesse quebrado, ou Deus é surdo, ou eu tava orando muito errado, ou tudo que me ensinaram ali tava tudo errado, porque eu fiz como me ensinaram. Ou o povo ali da igreja ali que eu tava, não orava o suficiente, não, porque eu quebrava todas as maldições. Então, tem coisas que são e tem coisas que não são. Não é que eu não creia nisso. Existe. Mas se a gente for pegar tudo que a gente acontece na nossa vida pra culpar
Isso a gente vai ficar doido, né? Então, acontece isso também, essa situação aí, né, da maldição hereditária, é algo que nos persegue e é desafiador, muito, né? Então vamos falar, a pastora Thalita fala sobre esse assunto. Ela, pastora, casou virgem, fez tudo certinho, e aí, qual foi a maldição que ela teve? A bispa Sônia, foi qual? Qual foi a maldição que ela teve, né? Jó, pronto, melhor do exemplo de todos, Jó, que era um homem correto, que Deus via que não tinha nenhum problema ali, que ele era certinho e tudo mais. E aí? Qual era a maldição de Jó? Me explica aí. Mas enfim, eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Hoje eu tenho muita consciência nisso, porque nós que somos pais, que perdemos os filhos, a gente se culpa muito. E é muito difícil, tá? Mas eu recebi uma palavra recentemente e eu quero ler aqui para finalizar esse vídeo, que está em Salmo 139. Eu vou te recomendar para você ler ele todo, mas eu vou ler só uma parte. Bora ver como é que tá aqui. Você lê todo, mas eu vou ler a partir do versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos, está no versículo 16, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Enfim, você termina de ler. Aqui nessa palavra, a gente entende, pelo menos eu entendi. E foi doloroso, sim. Eu tive muitas conversas com Deus. Muitas, inclusive eu continuo tendo. E tenha mesmo. Porque Ele vai te responder. Sobrenaturalmente Ele vai te responder. Mas aqui nessa palavra diz que a Estela, minha filha, que nasceu com uma patologia muito séria, ela foi formada e entretecida, que Deus, viu ela lá no meu ventre, que ela foi formada no meu interior, que Deus a teceu dentro do meu ventre, de um modo ainda assombrosamente maravilhoso. Deus a formou no meu ventre, e que as obras dele são admiráveis, e que a minha alma sabe muito bem. E mais, que os olhos de Deus a viram ainda quando ela era uma substância ainda informe, e que os dias dela foram escritos, todos os dias dela foram escritos e determinados, desde quando ela ainda nem existia. Meu Deus! Então nada, absolutamente nada que eu fizesse, que alguém fizesse, iria mudar isso. Uma vez uma pessoa me perguntou uma coisa muito séria.
Ela é uma ginecologista bem conhecida aqui em Manaus. A gente fez um curso coincidentemente juntos e almoçamos juntos, e ela perguntou para mim e pro meu marido: se você pudesse escolher entre, sabendo de tudo que ia acontecer, se você pudesse escolher não passar por tudo isso e que a Estela não tivesse vindo, ou se ela tivesse vindo, ou você escolheria que ela mesmo assim viesse para você a conhecer, o que você ia preferir? Deixa eu voltar. Você ia preferir, sabendo de tudo que aconteceu, que ela nascesse ou não? Você gostaria que ela que viesse para esse mundo ou não? Cumprir só esse período sabendo de tudo que vocês passaram? Eu olhei para ela e falei: é claro que eu escolheria conhecer. É claro que eu gostaria de conhecê-la. É claro. É claro que eu gostaria de viver todos aqueles dias com ela novamente. Do que não passar de nem a conhecê-la. Seria... Meu Deus. Então, eu fecho esse vídeo falando pra você que tá passando por algo tão desafiador na sua vida, que é a perda de um filho, que é devolver ele para o Senhor, porque já era dele. E hoje eu entendo isso. No início foi muito difícil, tá? Mas é que o nosso tempo já foi determinado, e a missão de cada um vai ser cumprida no tempo que foi determinado. E a nós nos resta nos apegar a Deus. E te recomendo fortemente se apegar em Jesus. Não em igreja, não em pessoas, não em religiosidade, mas em Jesus. Porque Ele vai te ajudar, assim como Ele tem me ajudado. Tem dias que eu sou feliz de verdade, tem dias que eu sou alegre de verdade, tem dias que eu estou nas profundezas, tem dias que eu estou no fundo do poço, tem dias que eu acho que eu não vou seguir, como tem sido alguns dias desses agora. Mas eu sei que vem dele, não vem de mim, não é porque eu sou forte, não é, gente, não é. Eu já fui fraca por coisas tão menores do que isso. Eu já pensei em morrer por coisas tão menores do que isso. Então só é a misericórdia de Deus na minha vida, e eu tenho certeza que também vai ser na sua. Que eu possa de verdade, em nome de Jesus, ter te ajudado nesse vídeo. Que eu possa de verdade, em nome de Jesus, ter te direcionado de certa forma. Não se isole, busque ajuda. Busque sim um psiquiatra, busque terapia, de preferência terapia com pessoas cristãs, se for da sua religião, ok? Porque elas vão também te ajudar nessa parte de não encarar com religiosidade, tá? Te recomendo, faz um compromisso com Deus. Eu desafiei Deus, fala comigo nos 30 dias. Não funcionou na primeira vez, mas eu falei: agora você vai falar comigo nos 60 dias. E Ele falou comigo, através dos livros, como eu mostrei aqui pra vocês, através dos vídeos. Provavelmente você está buscando esse tipo de vídeo. E eu declaro que em nome de Jesus você vai ser curado, assim como eu estou sendo curada, porque a ferida ainda está aqui, mas aos poucos eu estou sendo curada, para que nós consigamos realizar o nosso propósito aqui nesse mundo, que ele só é passageiro, porque nós vamos nos encontrar na eternidade com Cristo. E sim, ainda dá tempo de a gente mudar toda a nossa mente para vivermos uma vida melhor aqui, melhor possível. Por aflições nós vamos passar, Jesus já avisou, né? Mas a gente consegue, mudando a nossa mente, ver com mais qualidade aqui, para daqui logo em nome de Jesus, nós estejamos juntos na eternidade, e você vai estar revendo essa pessoa que você perdeu, que você devolveu para o Senhor. Assim como eu sempre penso, como é que ela tá lá? Com certeza está bem melhor que eu. Estelinha está muito melhor que eu.
Mas a saudade às vezes machuca, né, gente? É isso, eu nem acredito que eu consegui fazer esse vídeo. Eu vou nem assistir, eu só vou postar. E se você foi tocado em alguma coisa aqui nesse vídeo, deixa nos comentários. Tem também as minhas redes sociais, tem o meu Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram. O meu Instagram, ele é muito focado no meu trabalho, tá? Mas de vez em quando eu posto algumas coisas pessoais. Ele é junto, tá? Na verdade, tem dias que eu só posto coisas pessoais e tem depois coisas só de trabalho. É o que tá na vibe, entendeu? Então eu sou multi-coisas em um único lugar, porque não dá pra ter vários Instagram, não vou conseguir. Assim como eu não vou conseguir ter vários canais no YouTube, então é um único só. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.